Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso último vídeo da sequência a qual a gente está fazendo aí para descomplicar a hidráulica, né? Então eu me comprometi com vocês que eu iria fazer 3 vídeos um pouco diferente, né? Descomplicando a hidráulica. Então para quem está chegando agora aqui, eu recomendo que volte a 3 vídeos anteriores dessa sequência, né, e pegue os vídeos desde o começo, onde a gente tratou de alguns assuntos, né, de uma forma um pouco diferente. Conforme eu vim falando já no primeiro e no segundo vídeo, esse conteúdo aqui, esse vídeo é um vídeo que você dificilmente vai achar aí na internet, no YouTube, onde for. Por quê? Porque, ou então até mesmo, principalmente, né, nas escolas. Por quê? Curso técnico, faculdade de engenharia, porque o curso técnico, a engenharia, ela forma profissionais iniciantes. Ela está ali para dar a base teórica para você, para formar profissionais para ingressar no mercado. Ou então, né, criar novos conceitos, ou trazer os conceitos da hidráulica para profissionais que já estão no mercado, mas que querem, então, dar um salto na sua carreira, mas com a base da hidráulica, o que é muito bom. Você precisa ter, né? Você precisa ter, além da competência técnica, das suas competências, você precisa ter habilitação, tá? Então aqui está um ponto muito importante que eu não havia comentado ainda antes. Creio que nenhum dos vídeos que eu já... alguns vídeos eu já comentei sobre isso também, tá? Agora eu estou me recordando aqui. Além das competências que você tem que ter habilitação. Tá? Você tem que estar habilitado para executar tais funções. Isso é muito importante, né? Principalmente quando a gente fala de segurança, né? NR12, você precisa ser um profissional habilitado. Então, para cada função, claro, né? Então cada grau vai ter as suas responsabilidades aí, né? Conforme tem aí conforme está permitido, né? Lá no portal do CREA, né, com as suas habilitações. Esse curso, então, pessoal, diferente de ele ser um curso para profissionais iniciantes, ele é um curso para você que já está no mercado de trabalho e você quer aprimorar os seus conhecimentos. Então eu estou trazendo, você que já é mecânico, você que já é dono da empresa, você que é encarregado de manutenção, gerente de manutenção, não importa, esse curso ele atende, esses vídeos que eu estou fazendo, né? Porque não é um curso, são vídeos, tá? São vídeos, é uma sequência de 3 vídeos, e também recomendo que eu tenho lá uma série, mais de 50 vídeos no YouTube, recomendo que você assista lá também, porque lá tem bastante conteúdo legal, tá? Como eu sempre comento aqui, infelizmente nem sempre dá pra gente trazer todo o conteúdo aqui, porque o conteúdo é muito extenso. A gente traz uma base, né, para que a gente possa, pelo menos, contribuir um pouco, né, com a nossa experiência aí para ajudar você, tá? Então esse curso, aliás, não é curso, são uma sequência de vídeos, sequência de 3 vídeos que eu faço para você. E esses vídeos que eu estou pondo aqui são vídeos que trazem para você experiências para quem já está no mercado de trabalho, tá? Então, pessoal, conforme eu havia comentado para vocês no último vídeo, conforme eu trabalhei no último vídeo, a gente falou um pouco sobre a parte no fim do vídeo, sobre a parte de contaminação do sistema hidráulico, né? Gerenciamento de sistema hidráulico. Mas foi uma abordagem um pouco técnica, uma abordagem onde eu falei um pouco sobre a norma, falei sobre o que era o micron, né? O tamanho relativo das partículas, as folgas, e abordei no fim um pouco sobre a ISO, tá? Então, logicamente, como eu disse, agora não dá para trazer tudo, infelizmente não dá, tá? Então a gente traz a base para que você possa saber que existe, para que você possa ter o conhecimento desse conteúdo, né? E aí sim depois possa ser aprimorado, tá? Então, pessoal, quando a gente fala de análise de óleo, conforme eu havia comentado, existem alguns tipos de ensaios aí, vários tipos de ensaios. Eu particularmente costumo trabalhar com contagem de partículas, a viscosidade, né?
o percentual, a contaminação por água, né, pelo método de Carl Fisher, costumo trabalhar, o índice de acidez, o ponto de fulgor, cor, porque a propriedade de cor é um dos indicativos, né, e espectrometria, que são os tipos de metais. Em alguns casos, trabalho ainda com a microferrografia analítica, né, que faz uma espécie de diagnóstico com base na contaminação que está ali, qual é o formato dessa contaminação. Ela é uma contaminação oriunda de esfoliação, de que tipo como foi a origem dessa contaminação, isso através de fotos digitais, com ampliações de 100, 500 vezes é possível verificar, tá? Ensaios ainda como infravermelho, potencial de verniz, então para identificar se tem borrachas, né? Ou então para identificar potencial de verniz, para identificar se realmente tem um incremento, uma potencialidade para criar verniz no óleo, tá? Então, como o próprio nome já diz. E aí vai. Mas a base de tudo é a contagem de partículas, tá? Falei da norma, da ISO, falei da norma NAS no último vídeo, né? Que, recapitulando, que a ISO, o que ela faz? Ela pega partículas, ela pega e divide aí em alguns tamanhos a contaminação, né? De 4 até ou maior do que 6, igual ou maior do que 4 microns, igual ou maior do que 6 microns, igual ou maior do que 14, igual ou maior do que 21, igual ou maior do que 38, igual ou maior do que 70. Tá? Então ela pega esses tamanhos e faz dividindo em umas escalas. De 4 a 6, de 6 a 14, 14 a 21. Então de 4 a 6, eu vou partículas de 4 até 6 microns de tamanho, eu vou elencar em graus, tá? Vou classificar em graus, de 0 a 23. Tá? Então, sendo que 0 é nulo de partículas e 23 seria a quantidade máxima aceitável e para cima. Tá? Então, dentro desse grau de 0 a 23, ele vai dando quanto que é permitido em quantitativo, né, para classificar. Então, partículas de 4 a 6 microns, eu tenho ali um grau 18. Então significa que eu tenho X mil partículas ali em 1 ml. Então é isso que a norma faz. Então ela pega as partículas de 4 a 6, de 6 a 14, 6 a 21. E ela elenca, porque ela pega esses 3 tamanhos e classifica esses 3 tamanhos e vai dizer, não, a de 4 a 6 deu 18, 6 a 14 deu 16 e a 16 a 21 deu 13. Ela vai dizer para você, então deu 18, 16, 13. Tá? Essa foi a classificação ISO dessa coleta de óleo que você me entregou aqui, ou dessa máquina da análise que foi feita. Tá? Então isso é a ISO. A NAS é muito parecido, ela pega todos os tamanhos, né? Só que ela interpreta diferente, ela não pega as 3 primeiras, né, menores. Ela pega de todos os tamanhos e diz assim, ela trabalha com um número só. O pior é o de 38 a 70, esse está grau 20, está um grau, sei lá, está um grau, claro, o grau dela, o número dela é diferente, tá? O pior, a classificação dela é de 0 a 12. Então NS12. NS12. Então esse óleo está realmente muito ruim, não é NS12. Então ela pega aquele ali e considera para tudo, olha, o teu óleo está um NS12, tá? Basicamente é isso. No passado, esse tipo de análise de contagem de partículas que mede o quantitativo, né, que é a contaminação em si, que é o principal que você deveria fazer todo mês, né? Aliás, que você deve, né? Não é que você deveria, que você deve, minha recomendação pelo menos, né? Então o principal é que a contagem, no passado, ele era feito por um método mais manual, né? Que dependia do ser humano. Como é que se fazia no passado? Se fazia uma coleta de óleo, se aplicava sobre uma membrana, né? Sobre uma membrana, e ali, com base no microscópio, era feita uma contagem visual com microscópio. Então, um operador fazia a contagem visual, identificava tamanhos, 4 microns tem tantas partículas, 6 tem tantas partículas, separava e identificava manualmente. Era um método que se tinha no passado e funcionava, né?
foi o primeiro método que começou a se identificar esse tipo de ensaio. Isso é muito bom, tá? Funcionou por um bom tempo. Mas claro que com o avanço da tecnologia, né, tudo tende a melhorar. Então aqui, tá, no meu lado eu tenho esse equipamento, que ele não está aqui de graça, né? Esse equipamento chama-se contador de partículas, né? Alguns fabricantes no mundo têm esse equipamento. Não é um equipamento amplamente difundido, é um equipamento bem limitado, por sinal. Então você tem limitado acesso, digo, né? Você tem ali alguns 2, 3 fabricantes que tenham equipamentos deste, tá? E poucos realmente funcionais, tá? Tem muito equipamento que... Primeiro eu quero aqui alertar que existe contador de partículas e analisador. O analisador ele só vai medir um nível de contaminação, tá, nesse 5, 6, 7, 8, beleza. Né? Ele não dá a contagem. Então você sabe que o óleo está sujo, é um passa ou não passa do negócio, né? Tá ruim ou tá bom. E ainda tem que ser bem configurado para ele ser eficiente, tá? Então faça essa observação, porque você pega uns equipamentos pequenos que são instalados na máquina, né? Vários fabricantes tem, Parker tem, Hydac tem, Rexroth tem. Esses equipamentos pequenos que são instalados na máquina, fixo, isso é analisador, não é contador de partículas, tá, pessoal? O pessoal confunde bastante, né? E isso dá uma diferença muito grande, porque você não consegue mensurar parâmetros, né? Você só vai dizer se está bom ou não, enfim. Aqui não, aqui você faz contagem realmente, tá? E esse equipamento, até agora eu vi 2, 3 fornecedores, fabricantes, né, deste equipamento. Mas enfim, pessoal, esse equipamento é um equipamento que faz uma leitura por canhão de laser, tá? Então ele vai... você tem 2 formas de trabalhar com ele: ou você conecta ele na máquina, na linha de trabalho, até alta pressão, né? Ou você faz ele agregado a um outro equipamento auxiliar, né? Você faz ele por método de coleta. Aí ele vai fazer a contagem para você e vai dizer para você quantas mil partículas que tem de cada tamanho, né? E no fim dessa contagem ele vai ainda classificar para você isso no grau ISO e no grau NS. Vai lhe dar um resultado e você vai ter certinho a contagem e o resultado aí conforme é isso. Então isso aqui é um processo que leva 4 minutos, tá? 5 minutos, 3 a 5 minutos é um processo de contagem de partículas, né? Extremamente eficiente, desde que seja executado corretamente, instalado corretamente, é extremamente eficiente, tá? É portátil, então você faz aí também o manuseio. Estou trazendo para você saber e ver a cara do equipamento, né? Então esse é um equipamento que faz contagem de partículas. Tratei bastante desse assunto no último vídeo e agora eu estou trazendo o equipamento para mostrar para você que tudo aquilo que eu falei, você precisa entender como faz o cálculo, né? Mas você não precisa, você precisa entender e saber que existe. Mas você não precisa se preocupar em gravar tudo, porque tem equipamento que vai fazer isso para você, tá? Então estou trazendo aqui para você. Feito isso, eu quero fazer um pouco diferente. Eu quero trazer para você os danos que causam numa bomba hidráulica, tá? Então eu vou tratar de 2 assuntos agora: uma bomba hidráulica e os danos que causa numa bomba hidráulica de engrenagem, tá? A contaminação, seja contaminação por ar, seja aeração, né? Seja contaminação de partículas finas, um corpo estranho. Corpo estranho, quando você ouvir esse termo, é um objeto um pouco maior do que uma partícula, né? Usual aí de 4, 6, enfim, é um objeto visual mesmo, né? Um cavaco, qualquer coisa nesse sentido, né? Uma arruela, um corpo estranho, qualquer coisa que caia para dentro do sistema hidráulico que não seja dali, né? Não foi oriundo dali, então, do próprio sistema. Então isso é um corpo estranho, que é o termo que se denomina aí dentro da hidráulica, tá? Então eu vou trazer algumas fotos, né? E vai estar bem explicadinho para você na bomba hidráulica. Isso aqui é um dano causado por partículas pequenas, isso é causado por ar, tá bom? Mas para isso eu preciso chamar você para a tela do computador. Vamos lá? Bom, pessoal, então aqui no nosso primeiro tópico, né, contaminação por objetos estranhos, dentre outros tópicos, né? Porcas, parafusos, arruelas, esferas, partes de mangueiras e vedações causam danos consideráveis e muitas vezes falhas. A falha completa, aliás, da bomba é instantânea. Então, assim,
tudo que não faz parte do sistema hidráulico, conforme eu havia comentado, são o que nós denominamos de corpos estranhos. Porcas, parafusos, arruelas, esferas, são corpos estranhos dentro do sistema hidráulico, né? Então aqui é evidente, nessa foto 1, os danos causados, né, por um corpo estranho aqui, não identificado, né, que danificou toda a engrenagem, a placa de encosto, né, totalmente danificada, quebrada, enfim, tudo que é oriundo, externo, que pode ser acessado através do bocal de enchimento, enfim, é o que nós consideramos de contaminação por objetos estranhos, tá? A foto 1 mostra a engrenagem de uma bomba danificada por um objeto sólido de grandes proporções, né? Conforme eu já havia comentado para vocês, né? Então, sem muito o que falar em relação a isso, né? Então, contaminação por partículas grandes, que é o tópico do item 2, este sim, este é oriundo tanto interno do sistema quanto externo, né? Partículas muito grandes, que ultrapassam as pequenas folgas da bomba hidráulica, causam uma remoção do material nas superfícies, principalmente no flange de compensação. Flange de compensação, vulgo placa de encosto, a qual eu havia comentado com vocês, né? Pode ser de material mais macio, como mostra a figura 2. Os danos na superfície do flange de compensação comprometem a vedação com a lateral dos dentes das engrenagens, resultando em perda de eficiência da bomba hidráulica. Nesse caso, a contaminação do sistema é progressiva. Os contaminantes iniciais provocam desgaste nos componentes, gerando novos contaminantes. Então, aqui nós temos a figura 2. Né? É um desenho, na verdade, onde a gente exemplifica o quê? Como a gente já havia visto em vídeos anteriores, né? Em especial no último vídeo da sessão, as partículas, as folgas entre bomba, de uma bomba de engrenagem, por exemplo, a folga entre a placa de encosto e a engrenagem, a lateral da engrenagem, que é onde é o filme de lubrificação, né? Tem em média aí de 5 a 7 microns, tá? Então, visto que o nosso limite de visibilidade é de 40 microns, partículas grandes, então, são partículas não visíveis, né? Por vezes até visíveis. Partículas visíveis se enquadram ainda em partículas grandes, mas o que vem ao caso aqui é o filme de lubrificação, que é a parte da eficiência da bomba, né? Que fica uma delas entre a placa, o flange de compensação e a engrenagem, ele tem aí uma folga, que é o filme de lubrificação, de 5 a 7 microns. Partículas grandes, então, vão fazer o quê? O fluxo de óleo tende a gerar o arraste dessa contaminação. Ele vai empurrar essa contaminação para frente, não tem jeito, tá? Até que essas partículas grandes, em choque com as partes metálicas da bomba, vão fazer com que essas partículas maiores se despedacem em partículas menores, se quebrem, né? Mesmo assim, partículas menores, mas ainda acima da folga da bomba, vão ser forçadas a passar por ali, né? Gerando então aí as ranhuras nas placas de encosto, né? Flange de compensação, danificando a vedação do flange de compensação, a superfície de vedação, né? E aí sim causando um aumento da folga, né? E afetando diretamente na eficiência da bomba hidráulica. A bomba hidráulica, por si só, tá? Nós temos alguns tipos de bomba, conforme a gente já viu em alguns vídeos aí no passado. Enfim, nós temos as bombas de engrenagem, tá? Bombas de engrenagem interna e externa. Especificamente aqui estou falando de bombas de engrenagem externa. Nós temos as bombas de palheta e nós temos as bombas de pistão, tá? Então, quando falamos de bomba de engrenagem, tá? A eficiência está ligada em 2 pontos. Primeiro, na mancalização da bomba e depois na face de encosto da engrenagem com a placa, tá? Então, o flange de compensação das bombas hidráulicas, especificamente da bomba de engrenagem, é um dos melhores lugares para verificarmos a evidência
do que contribui para a falha da bomba. Os componentes, quando estão novos, possuem uma superfície lisa, que permite um filme de óleo constante entre o flange de compensação e a engrenagem. Quando essa superfície está danificada, o filme de óleo se quebra dentro da ranhura. Nesse momento ocorre o contato metal-metal, resultando em um aumento de calor. A superfície do flange de compensação é uma área de vedação em contato com as engrenagens. Os danos causados a essa superfície podem comprometer esta vedação, permitindo que o óleo da zona de pressão passe para a zona de sucção, diminuindo assim a eficiência volumétrica da bomba. A foto 2 mostra um flange de compensação da bomba com uma ranhura produzida por uma partícula sólida, danificando, aliás, a face de vedação do flange com as engrenagens. Tá? Então aqui, mostrar a figura 2 para vocês. Tá? Uma coisa que eu iria comentar é que, quando citei da diferença entre bombas, é que a bomba de engrenagem, tá? Ela tem uma eficiência volumétrica de 90% em média. Tá? Bombas de pistão e bombas de palheta têm uma eficiência volumétrica média de 95%. Bombas de engrenagem, uma variação de 85%, dependendo de cada fabricante, a 90%. Tá? Motores hidráulicos, uma eficiência de 85% a 88%. Então, essa eficiência, quando a bomba está nova, tá? Ela em média é de 90%, sendo que com as ranhuras, como essa da foto aqui, com o desgaste entre as faces de vedação da placa de encosto, né? Ou do flange de compensação, essa eficiência começa a cair drasticamente. Tá? Um outro ponto que eu havia comentado aqui é que o óleo ele tem algumas funções, né? Havia comentado no vídeo anterior. Dentre elas, ele ajuda na troca térmica. A partir do momento que nós temos um aumento, tá? Um sistema bem dimensionado, o óleo tem por sua função ajudar na troca térmica. Mas a partir do momento em que nós temos aqui um desgaste como esse, né, que é possível observar, desgaste por partículas grandes, né, que ele cria um canal circular aí na placa, né, que é o arraste da contaminação pela engrenagem. Obviamente que aqui a engrenagem, o tamanho da partícula era maior do que a folga, a calibração entre o flange de compensação e a engrenagem, e com isso houve um arraste de contaminação. Então aqui se criou canais, e esses canais quebram o filme de lubrificação. Tá? Automaticamente há aí então um contato, né? Permite aí então um contato maior entre as partes metálicas, e a gente está falando de rotação a 1800 RPM de uma engrenagem, né? E esse contato entre as partes metálicas, então, numa rotação como tal, ela vai gerar sim um aumento no aquecimento das partes da bomba, a qual o óleo, por vezes, não vai conseguir ajudar nessa transferência de calor. Então gera aquecimento no sistema, porque você tem aí essas partes metálicas, geram um aumento da contaminação, um arraste maior ainda, né? Uma ineficiência da lubrificação, e com isso também diminui a eficiência volumétrica. Tá, pessoal? Então aqui típico, né, desgaste por contaminação de partículas maiores, né? A contaminação por partículas pequenas é o terceiro tópico aqui. Então a gente já viu corpos estranhos, contaminação por partículas maiores. Corpos estranhos não é gerado pelo sistema, como eu havia comentado, ele é algo que é inserido no sistema. Uma própria estopa, né, quando você faz uma manutenção que é esquecida lá dentro, é um corpo estranho. Porém, menos danoso do que um parafuso ou uma arruela, lógica, obviamente, mas também é considerado, né? Partículas de tamanhos maiores podem sim ser geradas numa manutenção, no meio externo, mas também podem ser geradas dentro do sistema. É possível que isso aconteça. É um vilão, sim. Porém, com um agravante maior ainda, consideramos as partículas pequenas, né? As partículas menores. Por quê? Porque essas são geradas dentro do sistema, fora do sistema, e elas estão em grande quantidade dentro do volume de óleo. Então, quando a gente fala aí em um volume de 100 ml, a gente está falando já de
milhões de partículas. E isso, se você não é acostumado a trabalhar com análises de óleo, né, a ter este entendimento, você vai se assustar com esses números, mas são números que sim, dentro de 100 ml, são números que são facilmente encontrados. Não é o correto, alguma coisa sempre vai ter de contaminação, mas você tem que tentar reduzir o máximo possível, né? Então, as partículas microscópicas, como poeira, levadas pelo ar, podem ficar acumuladas no óleo hidráulico, comprometendo o filme do óleo entre os componentes da bomba hidráulica, tais como engrenagens, flanges de compensação e etc. Conforme a pressão do sistema se eleva, o filme de óleo entre as partes torna-se mais fino, expondo os componentes à ação dos contaminantes, aumentando o atrito entre as partes. Com o início do desgaste, marcado pela mudança no acabamento das superfícies, tornando-as com aspecto de jateado, sem brilho. A foto 3 mostra uma engrenagem com a pista de rolamento sem o seu brilho característico, devido ao desgaste por contaminação de partículas finas. Tá? Então aqui, pessoal, essa foto 3, tá? Antes de falar sobre essa foto 3, eu gostaria de fazer uma pequena abreviação sobre bombas, né, de engrenagem, conforme a gente está falando aqui. As bombas de engrenagem, elas são compostas por dois tipos de mancalização. Tá? Mancalização por rolamentos e mancalização por buchas. Mancalização por buchas, são buchas, muitas vezes buchas de bronze, tá? É um mancal deslizante, o eixo desliza sobre a bucha, então rotaciona, aliás, dentro da bucha, né, que mancaliza. São bombas que são fabricadas para uma pressão de trabalho maior, e nós temos aqui as bombas mancalizadas por rolamento, que estão em maior quantidade no mercado brasileiro atualmente. Esses rolamentos são rolamentos de agulha, né? Então são mais facilmente encontrados. Tanto para bombas de bucha quanto bombas de rolamento, como está aqui, tá? Eu escutei uma frase de um profissional uma vez que ficou gravado, e ficou gravado para mim, e você não vai encontrar em literaturas, em livros, e dificilmente você vai encontrar com essa clareza de informação. Então eu vou repassá-la a vocês, porque como foi importante para mim, eu sei que vai ser importante para vocês. Eu escutei de um profissional, numa palestra, que trabalhou na engenharia da Commercial, que era a antiga fabricante das bombas, hoje comprada pela Parker, né? Atualmente, a Parker que fabrica essas bombas, as antigas bombas P30, P50, P75. Tenho certeza aí que quem é mais antigo vai conhecer essas nomenclaturas de bomba, né? Então, naquela ocasião, ele havia comentado que o que determina a vida útil de uma bomba é a sua mancalização. E de fato é, porque se você tiver desgaste, folga nos mancais, né, no eixo rolamento, eixo bucha, você vai permitir com que as partes metálicas gerem atrito, como por exemplo a engrenagem com a flange de compensação, o flanco das engrenagens com o corpo da bomba, né, o corpo de engrenagem, e aí você vai ter então um arraste de material, remoção de material. Então sim, o que determina a vida útil de uma bomba é a sua mancalização. E aqui claramente dá para ver um óleo contaminado, né, um óleo com partículas pequenas, né, que se alojou no filme entre o rolamento e o eixo, gerando aí esse desgaste, tirando o brilho do rolamento, né. Então não é tão agressivo ao ponto de perder totalmente a eficiência de uma bomba, mas aqui com certeza você já está interferindo no funcionamento, na eficiência volumétrica da bomba. Mas é um índice, um tipo de contaminação que você tem que ficar atento, né, e tentar solucionar. E é muito simples, né, solucionar por meio de descontaminação do sistema, né, pessoal? Já a foto 4 mostra um flange de compensação com início de desgaste na área de vedação com as engrenagens, provocada por partículas finas no filme do óleo. Então aqui, essa foto 4, nós temos o flange de compensação, também conhecido como placa de encosto, né? Sempre falo isso porque muita gente conhece como placa de encosto, onde você tem aí um material desta placa ou deste flange de bronze, né? E é possível observar, né, até pela indicação da seta, mais próximo às engrenagens, onde tem a face
de encosto da engrenagem um atrito, né, entre a engrenagem e o flange de compensação. Visualmente, tá, esse desgaste ele ainda permite com que a bomba trabalhe. Tá? Quando você instala uma bomba, automaticamente, de começo, ela já vai ficar algumas marcas na placa. Né? Mínimas, mas já vai ficar algumas marcas na placa. Ou no flange de compensação, como queiram. Aqui, tá? Este flange, essa foto, ele é um indicativo de contaminação. Ainda é apta para se trabalhar uma bomba com este flange, tá? Mas já é um indicativo para que você tome as medidas e os devidos cuidados, né, em relação à contaminação. Porque, como eu havia comentado, aqui é o filme de lubrificação. A partir do momento que ocorre desgaste nessa placa, você vai ter perda de óleo, você vai ter passagem do óleo da câmara de pressurização para a câmara de sucção, e aí sim isso começa a condenar a eficiência da bomba. Tá? Então vamos lá, conforme os dentes das engrenagens se engrenam novamente na região de pressão da bomba, o óleo é empurrado para a saída da bomba. Porém, uma pequena quantidade de óleo é comprimida no pé do dente da engrenagem. O flange de compensação possui um alívio para escoar este óleo. A alta velocidade do óleo passando por este alívio causará danos, causando caso o óleo esteja contaminado, aliás. A foto 5 mostra esta região do flange de compensação com o início de desgaste provocado pelo óleo contaminado com partículas finas. Então aqui, pessoal, aqui uma ampliação, né, foto 5, uma ampliação do flange de compensação, onde aqui tem a região de alívio, tá, do flange, onde é possível verificar nessa parte indicada pela seta, né, numa coloração diferenciada, já o fluxo de óleo com contaminação. Né? Então aí os contaminantes, na sua grande maioria metálicos, né? Como você tem aqui um fluxo de óleo, um pouco de fluxo de óleo que fica aqui na câmera de alívio, né? Na área de alívio, ele faz com que a contaminação entre aqui com velocidade e já gere um desgaste nessa região. Tá? Tão grave e até pior, né? Na verdade é muito mais grave do que esse tipo de contaminação aqui, e que também esta região aqui que sofre, é quando o fluxo de óleo aqui ele entra por meio com bolhas de ar, né? É onde ocorre a cavitação, a aeração. Aí sim você tem um problema aqui que é grave ao ponto de inclusive quebrar esse flange de compensação, conforme até a gente vai ver a seguir, né? Então, contaminação por cavitação e aeração. Um barulho excessivo no sistema hidráulico pode ser causado pela presença de ar no óleo hidráulico. O ar pode ser introduzido no sistema de duas maneiras, através de cavitação ou aeração. A cavitação. A cavitação ocorre quando o sistema de alimentação da bomba não consegue mais preencher os espaços gerados entre os dentes das engrenagens durante a rotação das mesmas. O vácuo gerado vaporiza uma parte do óleo causando, aliás, uma retirada do ar ou água da solução. A cavitação é a forma de bolhas de ar, água ou vapor no óleo. Então, a cavitação é um dos problemas. Tá? A aeração é uma forma de cavitação que ocorre quando o ar externo é sugado para dentro do sistema hidráulico. Conforme as bolhas criadas pela cavitação e aeração são transportadas para a área de pressão da bomba, o aumento de pressão comprime as bolhas, fazendo com que as mesmas estourem, produzindo ondas intensas que se chocam contra o flange de compensação, provocando desgastes. A capacidade de vedação do flange fica reduzida, resultando em baixa eficiência da bomba. Então, pessoal, aqui antes de entrar nas figuras, tá? Eu queria só fazer uma observação que tanto a cavitação quanto a aeração têm consequências idênticas, né? Então, a cavitação, ela por muitas vezes é causada quando o vácuo
dentro na zona de sucção é muito grande, como por exemplo uma obstrução na zona de sucção, na tubulação de sucção. Era comum, tá? E ainda existe muito em alguns equipamentos você utilizar mangotes de borracha na sucção de uma bomba hidráulica. Esses mangotes, tá, eles precisam passar por inspeções periódicas. Por quê? Porque como se você observa, se você já viu algum vídeo meu onde eu comentei sobre mangueiras, né, você vai então entender que uma mangueira, um mangote nada mais é do que uma mangueira, onde ele é composto de 3 partes: o tubo interno, a capa de proteção externa e o reforço que fica intermediário ao mangote, né? Então, aquele tubo interno, tá, quando ele já está ressequido por dentro, quando ele já está velho mesmo, né, já passou sua vida útil, pode ocorrer de ele desprender esse tubo interno, tá, funilando o mangote internamente, né? E isso visualmente você não vai observar, gerando então uma obstrução e um aumento na zona de sucção, tá? Um aumento do vácuo na zona de sucção, que é onde vai gerar a tal cavitação. Já a aeração é uma das possíveis causas, né? Já a aeração, ela ocorre pela contaminação de ar externo, tá? Exemplo, quando você tem aí uma tubulação de retorno gerando muita turbulência dentro do reservatório, gerando muitas bolhas de ar, né? Um outro exemplo que é dificílimo de identificar e a maioria desconhece é quando você instala na sucção de uma bomba, tá? A sucção de uma bomba mal instalada, onde você permite com que a bomba faça succione ar externo, né, por intermédio entre o espigão e o mangote, entre o flange e a bomba de engrenar, a bomba de palheta, por exemplo, né, onde ela succione ar. Isso ela faz com que entre ar para dentro do sistema, gerando, tá, a tal da aeração. Então, o que acontece? Tanto com a cavitação quanto a aeração, são bolhas de ar no sistema. Tá? O ar em si, o que ocorre realmente? O ar em si ele é um gás compressível. Tá? Então, ele tem a capacidade de diminuir o seu volume, mas para que isso aconteça, vai chegar um momento que ele não vai mais suportar isso, né? Porque para que isso acontecer, ele eleva a pressão dessa bolha, né? Até um ponto em que ela não vai mais suportar e ela vai estourar. E quando ela vai estourar numa pressão alta, tá? E ela tende a gerar choques, né? Violentos nessa descompressão da bolha. E isso, quando está na zona de alívio, naquela área de alívio da placa do flange de compensação, isso é extremamente danoso, e até mesmo no flange de compensação. Então aqui na figura 3 a gente vê as bolhas de ar num tamanho maior. Na figura 4 a gente vê as bolhas de ar sendo comprimidas, né? Porque com o aumento da pressurização sobre elas, né? E na figura 5 então a gente vê o estouro, o colapso dessas bolhas de ar, né? Para todo internamente dentro da bomba, né? Então a presença de ar também reduz a quantidade de óleo, diminuindo a dissipação de calor gerado pelo atrito mecânico entre as partes da bomba. Os flanges de compensação ficam desbalanceados, sendo empurrados irregularmente contra as engrenagens, provocando um desgaste irregular na superfície da vedação. A presença de ar também causa um aquecimento e desprendimento de material no alojamento das engrenagens, né, na zona de sucção. Então, pessoal, esse desbalanceamento, tá, da flange de compensação, ela gera o que? Um atrito junto à engrenagem, e quanto maior esse atrito, maior vai ser o desgaste da bomba. Por quê? Porque aí você vai ter um arraste de material. Você imagina aquilo que eu já havia comentado, a flange de compensação fixa, porém a engrenagem rotacionando aí a 1800 RPM, né? Então você vai ter desgaste de material, e quem vai sofrer, vai levar a pancada, são as flanges de compensação. Na verdade, elas são construídas para isso, né? É o elemento mais sensível da bomba de engrenagem, tá?
Vamos lá. Então, na foto 6, é possível observar aqui um desgaste típico de cavitação. Vamos lá. A foto 6 mostra um flange de compensação com remoção profunda na zona de sucção devido à cavitação em alto grau. Está aqui conforme as setas, né? Danificou aqui de uma forma severa o flange de compensação, arrancou material. Então, você imagina, você tem uma parte, por mais que seja bronze, mas você tem um material metálico aqui, e você arrancar todo esse material, você imagina a violência, né, com que as bolhas estouram e com que os danos que a cavitação causa, né, na bomba hidráulica. Então, assim, esse flange de compensação ele está totalmente condenado, não tem como trabalhar, né? Aqui já tem uma cor um pouco mais escurecida também, que é um aspecto físico visual típico de falta de lubrificação. Mais para frente a gente vai ver isso aí também, tá? Aqui uma ampliação na foto 7, né? A foto 7 mostra um flange de compensação com a corrosão na zona de pressão causada pela explosão das bolhas de ar, água ou vapor do óleo, e B, erosão profunda na zona de sucção causada pela cavitação. Então aqui é facilmente observado, se lá nas partículas maiores eu havia comentado que aquelas ranhuras causam a quebra do filme de lubrificação, então aqui a placa está totalmente condenada, né? Impossível trabalhar com uma placa desse tipo de encosto à engrenagem. Aqui você já tem uma eficiência volumétrica da bomba praticamente zero, né? Então aqui a bomba já não consegue mais permitir com que o sistema atinja pressões média para alta, né? Na foto 8, pessoal, aqui nós temos então o corpo de engrenagem, tá? Onde é feito o alojamento de engrenagem. Aqui dentro, né, o flange de compensação com aquele desgaste que nós já estudamos, e aqui nós temos o corpo da bomba circulado aqui, indicado na seta, já uma coloração diferente, né? Um desgaste na própria carcaça. Então a foto 8 mostra um corpo com sinais de aquecimento e início de desprendimento de material devido à cavitação, uma coloração diferenciada. A seguir, veja o que a falta de lubrificação causada por aeração ou cavitação podem provocar na bomba hidráulica. A face dos dentes de engrenagem está com microtrincas provocada pelo excesso de aquecimento. Nota-se também um início de queima na superfície das engrenagens, né, do engrenamento, aliás, início no flanco dos dentes, né, foto 9. O flange de compensação com a face de vedação totalmente queimada e com desgastes irregulares devido ao desbalanceamento provocado pela aeração ou cavitação, na foto 10. Neste momento, o torque para girar a bomba aumenta drasticamente e a bomba torna-se excessivamente aquecida. A remoção do material do flange de compensação irá contaminar o óleo do sistema hidráulico. Então aqui agora a gente tem uma série de fotos, né? Foto 10, então, a gente tem o quê? A gente tem aqui a dita face da engrenagem, que faz encosto com o flange de compensação. Ambos, numa bomba nova, devem ter aí uma folga, um filme de lubrificação entre 5 e 7 microns. Tá? A partir do momento que a gente tem um desgaste tanto nessa engrenagem quanto no flange de compensação, essa folga aumenta e automaticamente a bomba perde eficiência. Então aqui é possível observar uma coloração mais escura também nessa face da engrenagem e alguns riscos, né? Esses riscos são as microtrincas, né, causadas pelo aquecimento, né, em virtude da falta de lubrificação, conforme informado acima. Já na foto 10 é possível observar o flange de compensação com uma coloração totalmente escura, né? Para quem é mais antigo aí, a gente costuma dizer que a bomba azulou, né? Então quando a bomba azulou ou pretejou, enfim, o termo usado é azulou, né? Até porque em alguns casos ela fica com uma coloração mais azul, realmente. É indicativo de falta de lubrificação, tá? E você pode observar que aqui ela está de uma forma irregular, ela não está uniforme porque tem um desbalanceamento da placa. Então em algumas partes ela ocorre um desgaste maior, em outras menor, mas essa placa, esse filme, aliás, esse flange de compensação, ele tem aqui um desgaste excessivo, né? E está condenado, não tem mais
como trabalhar com esse flange de compensação, e isto é em virtude da falta de lubrificação, tá? O conjunto de fatores, aeração, aqui pode ser um conjunto de fatores, mas cavitação, contaminação de partículas, tudo isso fez um desbalanceamento, né, causando aí esse desgaste, né, esse aquecimento, né, por falta de lubrificação. Então, a foto 11 mostra a falta de lubrificação entre as partes em um estágio um pouco mais avançado. Note que a queima no flanco dos dentes das engrenagens são maiores que o exemplo anterior. Nesse estágio, a vedação do flange de compensação já estão comprometidas devido ao aquecimento excessivo, resultando em perda de eficiência volumétrica da bomba. Então aqui nós temos um pouco diferente aqui a vista da engrenagem, porque primeiro eu vou tratar da placa. Nós temos uma placa aqui totalmente condenada, tá, com tudo que ela não poderia ter, né? Nós temos aqui remoção de material, ranhuras aqui profundas, escurecimento por falta de lubrificação, tudo de ruim nós temos nessa placa aqui, tá? Ela sofreu aqui tudo que ela poderia sofrer, né? Ela entregou tudo que ela poderia entregar, e logicamente que a vida útil dela poderia ser muito maior se não fosse questão de negligência. Digo negligência por quê? Porque aqui nós temos um problema tanto de manutenção, de contaminação, vários problemas nós temos aqui, tá, pessoal? Já na parte superior da engrenagem é possível observar na ponta da engrenagem ranhuras, é o que chamamos de flanco da engrenagem. Então, quando chega nesse estágio, significa que o mancal da bomba ele já está totalmente, ele já está com grande desgaste, ao ponto de que esse flanco das engrenagens eles geram um alto atrito, né? Aí vamos considerar 1.800 RPM, 1.000 RPM, com a carcaça da bomba, removendo fortemente o material da carcaça da bomba. Tem bombas que a gente chega a abrir aí que você consegue visualizar até 1 milímetro de profundidade de remoção de material. E adivinha para onde é que vai toda essa contaminação? Vai para dentro do sistema, gerando mais contaminação. Então, pessoal, isso é realmente extremamente crítico, né? Aqui nós temos a foto 12, né, que mostra os componentes de uma bomba danificada por aeração ou cavitação num estágio bem avançado. Notem que o aquecimento excessivo resultou em queima total das vedações do flange de compensação. Então aqui a gente tem o conjuntinho completo, a engrenagem e os dois flanges de compensação, totalmente danificados, totalmente azulados, né, por falta de lubrificação, né, e totalmente condenados aqui, né. Danos por excesso de pressão. Tá? Outro fator de grande importância para as falhas de bombas hidráulicas é o excesso de pressão. Tá? Então aqui a gente está falando sobre contaminação e um pouquinho, né, pessoal, sobre falhas de bombas hidráulicas também, né, conforme eu havia prometido. Conforme eu havia comentado para vocês já comentei aqui nessa sequência de vídeos que a gente tem. Infelizmente a gente não consegue trazer tudo aqui em 3 vídeos, né? Até mesmo nos vídeos anteriores que eu fiz, porque são vídeos de 60 minutos, então a gente não consegue trazer tudo. Tá? Pensando nisso, eu trouxe aqui, eu preparei uma novidade para nós aí, acho que vem coisa boa por aí, vou apresentar para vocês hoje ainda, tá? Que eu acho que vai fazer sim, vai ser muito interessante para quem já trabalha com manutenção, tá? Para quem é mecânico, para quem é gerente de manutenção, para quem é encarregado de manutenção, técnico de manutenção, tá? É um conteúdo que, vendo, né, essa necessidade, né, e esse curto tempo aqui, onde a gente não consegue explorar tudo, eu preparei um material muito maior, mas muito maior mesmo, muito mais completo. Tá? Mas daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso, tá, pessoal? Eu acho que eu senti essa necessidade de entregar um pouco mais para vocês, tá bom? Então aqui, pessoal, falar um pouquinho sobre os danos por excesso de pressão, né? Um outro fator de grande importância para as falhas das bombas hidráulicas é o excesso de pressão. A pressão acima do limite especificado para a bomba hidráulica cria uma força excessiva
forçando as engrenagens, a flexão acima do especificado. Tá? Essa flexão faz com que os dentes das engrenagens desgaste o lado da sucção da bomba, formando uma trilha, tá? Um canal ali, né? Um corpo da bomba, um corpo de bomba, aliás, com desgaste na zona de sucção ou trilha, acima de 0,15 milímetros de profundidade, perderá sua eficiência volumétrica. A foto 3, então, mostra um corpo com desgaste excessivo, com a tal trilha, né, no lado da sucção da bomba. Evidências de trabalho com pressões acima do especificado. Agora aqui tem um fator interessante, pessoal, que como eu falei, não dá para explicar tudo nesse vídeo aqui, por isso que eu preparei um material um pouco maior, né, que eu vou entregar mais adiante para vocês aí, essa novidade. Mas eu vou falar um pouquinho do que é essa trilha e por que fala em zona de sucção. Tá? Porque na zona de pressão, de pressurização, é onde o óleo fica pressurizado e ele tende o quê? A afastar as engrenagens da carcaça. Tá? E adivinhem para onde aonde não tem pressão de óleo e para onde ele vai empurrar essas engrenagens. Ele vai empurrar as engrenagens contra a carcaça no lado da zona de sucção. Por isso que na zona de sucção é onde a gente vai ter sempre um desgaste de material, um arraste de material. Em casos como esse aqui, por exemplo, a famosa trilha, né? Que em 0,15 milímetros aí já condenou totalmente, né, uma bomba hidráulica. E eu já vi até mais do que isso, tá, pessoal? Eu já vi até mais do que isso, digo para vocês. Vamos em frente. A pressão acima do especificado também pode ultrapassar o limite de resistência do corpo da bomba, resultando em rompimento do mesmo ou falha total da bomba hidráulica. A foto 14 mostra um corpo rompido no lado da sucção da bomba devido ao trabalho com pressões acima do especificado. Então aqui a foto 14, pessoal. Na seta vermelha ela está mostrando já uma carcaça de bomba rachada, né, trincada. Então aqui nós já chegamos num caso extremo, né? Nós já chegamos com um pico de pressão, tudo que poderia acontecer aqui nessa bomba, tem várias causas, mas tudo que poderia acontecer aqui aconteceu. Tá? Então aqui, inevitavelmente, não tem mais como a bomba trabalhar quando chega nesse estágio. Né? Muito menos do que isso, a bomba já perde totalmente sua eficiência, mas aqui essa bomba está totalmente condenada e você tem que descartar ela. E isso aqui é ocasionado simples puramente por excesso de pressão ou por pico de pressão, que nada mais é do que um excesso de pressão em um rápido período de tempo, né? Um curto período de tempo. Tá? É um grande fator quando ocorre um caso como esse de trincar ou rachar uma carcaça de bomba. E o que não deveria acontecer, pessoal, eu reforço aqui para vocês, tá? É muito mais comum do que a gente imagina. Tá? E isso tudo é descuido. Tá? E eu digo para vocês, digo mais, vou além. Na grande maioria das vezes por contaminação do sistema. Tá? Obstrução de válvula de alívio, mais um monte de causas aqui que chegam a este problema. Tá? Então aqui, né, na dinâmica de funcionamento dos flanges de compensação, faz com que os mesmos sejam comprimidos contra as faces das engrenagens a uma pressão diretamente proporcional à pressão do sistema hidráulico, para evitar com que o óleo passe na zona de pressão, tá, para a zona de sucção, proporcionando uma eficiência adequada. Conforme eu havia comentado para vocês, em bombas de engrenagem, em torno de 90% de eficiência volumétrica. O trabalho com pressões acima do especificado fazem com que o filme entre o óleo e o flange de compensação, e as engrenagens, aliás, sejam quebrados e ocorra um aumento do atrito. Essa dinâmica associada à pressão na lateral dos flanges resulta em quebra dos mesmos. Então aqui na foto 15 mostra um flange de compensação ou placa de encosto com esta dinâmica de falha, né? Aqui com um desgaste excessivo, o primeiro flange e o segundo totalmente quebrado. Tá? As principais causas do excesso de pressão em circuitos hidráulicos são 1. Regulagem inadequada de válvula de alívio. Tá? Isso ocorre quando a bomba vai perdendo eficiência e o cara vai lá e vai aumentando a pressão
com aquela ilusão de que a bomba possa ganhar um pouco mais de eficiência em relação a isso, ou até mesmo um acidente, né, pessoal? Alguém com falta de conhecimento vai lá e aumenta a válvula de alívio, ou o cara quer experimentar que gerar mais força na máquina. Então, tem aí uma série de fatores, né? Dimensionamento incorreto dos cilindros hidráulicos, excesso de carga ou carga acima do limite especificado e aplicação incorreta da bomba hidráulica. Sim, aplicação incorreta por quê? Porque uma bomba hidráulica ela pode trabalhar em faixas de pressões aí que variam, alguns modelos de 160 bar, outros modelos de 210 bar, outros modelos, poucos, raros modelos até 230 bar. Então é recomendado que uma bomba de engrenagem para trabalhar de uma forma tranquila é que ela trabalhe até 160 a 170 bar. Acima disso você está trabalhando no limite da bomba, o que já não é mais recomendado. Mas, conforme o catálogo, se você quiser trabalhar acima dessa pressão, se estiver dentro da pressão de trabalho do catálogo, você pode trabalhar porque você está no seu direito, né? Isso tudo são recomendações que eu faço para você. Em relação à manutenção, tá? Uma prática de manutenção preventiva resultará em sistema confiável e evitará manutenções corretivas e repetitivas. O que é uma manutenção? O que é uma manutenção preventiva, pessoal? Análise de óleo, entre outros tipos de manutenção, né? Então, a melhor recomendação que podemos dar é atingir ou exceder especificações do fabricante dos equipamentos referente ao intervalo de manutenção do sistema e a seguir as recomendações dele quando a troca dos componentes críticos do sistema. Então, o sistema hidráulico normalmente inclui óleo hidráulico, mangueiras, conexões, filtros, bomba hidráulica, válvula direcional, reservatório, cilindros e etc. Então, tenha especial atenção aos filtros do sistema, pois os mesmos garantem uma vida útil longa aos componentes. Substitua o óleo hidráulico a intervalos adequados, o uso excessivo, temperatura, altas pressões e etc. fazem com que o óleo perca suas propriedades e seus aditivos, e principalmente a capacidade de lubrificação de uma bomba hidráulica. Uma bomba, quando em falha, tende a enviar ao sistema uma grande quantidade de contaminantes. Nesse caso, deve ser efetuada uma limpeza completa do sistema e troca de óleo do sistema hidráulico, tá, pessoal? Então, sim, sempre que ocorrer uma quebra de bomba ou de qualquer componente, o correto, a recomendação é remova todo o óleo do sistema, faça uma limpeza manual, filtre todo o óleo, abasteça a máquina novamente e aí sim você poderá trabalhar com o sistema novamente. Sob o risco de, se você não fizer isso, você condenar novamente o seu sistema, quebrar novamente a bomba hidráulica. Tá bom? Bom, pessoal, partindo para o final do nosso vídeo então, tá? Aqui na companhia do nosso amigo, eu espero que você tenha gostado dessa sequência de 3 vídeos que eu fiz para você. Como eu disse para você, nem sempre, nem tudo é possível trazer aqui, né? Se você assistiu até aqui, eu convido você, se você assistiu só esse vídeo, eu convido você a assistir os outros vídeos anteriores para que você possa pegar a sequência de vídeos, né? Mas como eu disse para você, nem tudo é possível trazer aqui, tá? Precisaria de muito mais tempo. E é por isso que eu trago para você neste último dia, então, faço uma proposta para você, tá? Com base nos vídeos que eu vim fazendo ao longo do tempo, aí, como eu disse para você, tem mais de 50 vídeos lá no YouTube, me propus a fazer essa sequência de vídeos aqui, e com base nisso, tá? Dessa necessidade de trazer o conteúdo para você de uma forma mais detalhada, eu preparei um conteúdo, pessoal, tá? Em forma de mini cursos. Eu tenho aí 17 horas, tá, de cursos, tá, que eu quero trazer para você, de conteúdo, aliás, que eu quero trazer para você, né, distribuído em alguns assuntos, como por exemplo, tubos hidráulicos de alta e baixa pressão, conexões sedes e rosca de vedação, né, conexões sedes de vedação e roscas, identificação parte 1 e parte 2, tá? Manutenção de bomba de engrenagem, manutenção em bombas de palheta, manutenção em bombas de pistão, tipos de acoplamento,
motores elétricos e motores a combustão, tudo isso para sistema hidráulico, tá pessoal? Acumuladores NR13, acumuladores manutenção, cilindros hidráulicos manutenção, saliento, tudo isso que eu preparei para você, pessoal, cilindro hidráulico aberto, acumulador na mão, visual, é tudo visual, tá pessoal? Cilindro hidráulico mostrando as partes, as bombas de palheta, bombas de engrenagem aberta mostrando as partes, cilindros falando sobre folgas, né? Onde eu parei aqui na sequência, cilindros hidráulicos de manutenção, válvulas direcionais, tipos e manutenção, válvula de pressão, os tipos que tem, válvulas de fluxo e retenção, os tipos que tem. E aí, tá pessoal, além disso, tá, eu quero trazer para você, além desse conteúdo aqui de 17 mini cursos, eu falo 17 mini cursos porque cada um especificamente eu falo bem detalhado, tá? Então a gente está tendo aí conteúdos aí de aproximadamente 60 minutos, tá? Alguns menos, alguns mais, tá? Mas isso aí eu tenho 20 horas de conteúdo aí para você, tá pessoal? Então nesses tópicos de 17 conteúdos eu tenho 20 horas de cursos para você, tá? Além disso, eu ainda trago um bônus aqui para você, tá? 4 bônus, aliás, né? Se não bastasse um, eu trago 4 bônus para você, além do conteúdo, tá? De controle de contaminação e normas, tá? A gente falou um pouco aqui, mas eu trouxe ele completo para você em normas, tá? NR12 na hidráulica, isso bem bacana, tá? Não explorei aqui nessa sequência de 3 vídeos, tá? NR12 na hidráulica, conteúdo atualizado, tá? Um pouco sobre a indústria 4.0 e a tecnologia IoT na hidráulica, né? Então aqui um baita conteúdo também para a gente ficar atento, tá? E ainda para finalizar, adquirindo esse curso ou essa somatória, tá pessoal, de mini cursos, né? Seriam 17 mini cursos mais os bônus. Eu ainda tenho um bônus para você de 1 hora de consultoria, tá? Que eu faço com você, tá? Se você fizer a aquisição do curso, para cada um que fizer a aquisição do curso, tá? 1 hora de consultoria online, né? Então a ser dentro aí de um horário a ser especificado, tá? Dentro de um prazo acessível, né, pessoal? Aí eu preciso de uns dias também, né? Não dá para atender todo mundo na primeira semana, né? Mas a gente vai acertando, então aí 1 hora de consultoria, tá? Para você que fizer a aquisição do curso. E tudo isso, pessoal, por apenas R$497, tá? Esse curso ele teria um custo, só para você ter uma ideia, muito maior, tá? Então a gente tem aí, como eu disse para você, mais de 20 horas, bônus, consultoria, tá? Então só a hora de consultoria já valeria o custo desse curso, tá? Então a gente teria aí no mínimo 4 vezes mais do que esse custo que eu estou passando para você, tá? Então esse curso aí se eu fosse realmente cobrar o valor desse curso como deveria ser, esse curso ele deveria valer mais de R$2.000, mas eu sou franco e direto com vocês que eu também quero fazer um curso acessível, tá, para você, porque eu sei que é difícil para todo mundo, né? Então eu quero fazer um curso acessível para você, eu quero fazer um curso que você possa ter a possibilidade de comprar, tá? Não adianta eu fazer aqui o que vale o curso sem que eu tenho que olhar pelas duas partes, tá? Tenho que valorizar o meu trabalho, mas eu tenho que também entender que esse conteúdo ele é importante para muita gente e por isso ele precisa ser acessível para muita gente, tá? Então eu estou trazendo nesse curso de 497 e você ainda pode parcelar esse curso em 5 vezes. Então você vai ter a menos de R$100 por mês aí por parcela esse curso, então extremamente acessível, tá pessoal? Estou trazendo para você a partir deste vídeo, tá? Esse curso vai ficar aberto 1 semana, tá? São 7 dias. Eu não vou deixar esse curso aberto de forma contínua, porque
É o primeiro curso que eu estou fazendo, não sei se eu farei curso depois, tá? Eu resolvi abrir esse curso para fazer justamente um experimento, para a gente ver o desenvolver, né? Então esse curso ele é limitado, pessoal, ele vai ser um curso de 7 dias e talvez esse curso não tenha mais, tá? Então eu não sei se eu vou ter tempo disponível para preparar materiais, para dar sequência em outros cursos, né? Então talvez, né? Não sei, talvez esse curso não tenha mais, tudo vai depender aí do desenrolar de tempo, disponibilidades, né? Eu preciso também atender bem quem fizer a aquisição desse curso, né? Com a consultoria de 1 hora de bônus, enfim. Então, pessoal, esse curso talvez não tenha mais a disponibilidade dele em outras oportunidades, tá? Então, se você que está aqui acompanhando, aqui abaixo na descrição tem o link, tá, para você acessar e fazer a aquisição do curso, tá? Se você gostou do conteúdo, gostou aí de todos os conteúdos que eu venho trazendo para você aí, dos vídeos todos, dessa sequência de vídeos, e gostou do que você ouviu aqui, são conteúdos muito bons, tá? Para quem, mais uma vez reforço, para quem está na manutenção e quer aprimorar conhecimento. Logicamente que quem não conhece nada de hidráulica e que quer aprender, já vai aprender também num nível muito bom, tá? Mas esse curso aqui ele é dedicado a quem já está aí no ramo, quem quer melhorar o segmento, né? Se você tem uma pequena empresa e tem máquina injetora, enfim, você quer conhecer um pouco, né, de saber de como é que entender um pouco da hidráulica, esse curso é para você. Se você é gerente de manutenção, esse curso é para você, principalmente, tá? Se você é gerente de manutenção, se você é mecânico, técnico de manutenção, esse curso é para você, tá? E pessoal, se não bastasse, tá? Eu quero que vocês saiam falando bem do curso, eu quero que vocês, dos conteúdos que eu estou disponibilizando para você, né? Eu quero que vocês realmente gostem desse conteúdo, tá? Então eu vou fazer o seguinte para vocês, tá? A partir do momento que você comprar o curso, tá? Você tem 7 dias de garantia desse curso. O que significa isso? Se você não gostar, nesses 7 dias você tem o direito de pedir devolução do dinheiro, tá? E eu vou fazer devolução do dinheiro para você, tá? Mas por que eu não vou deixar mais? Pessoal, 7 dias é o suficiente para você saber se você vai gostar do curso ou não, tá? Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que você goste do curso, eu quero que você saia satisfeito, tá, com o conteúdo que eu estou trazendo para vocês, tá? Esse conteúdo ele já está preparado, já está disponível para você, tá? Através do link que eu estou deixando aqui, certo, pessoal? Então, como eu disse para vocês, esse era um curso, tá, de mais de 20 horas, tá? São vários mini cursos, vamos dizer assim, né? Onde você vai ter aí na base de 20 e poucos reais cada mini curso, se você fosse dividir, né? Então estão todos agrupados, tá? E estou trazendo para você a um valor de R$ 497 reais, e você pode dividir em 5 vezes, e você tem ainda a garantia de 7 dias e você tem ainda os bônus, tá? Para que você possa sair satisfeito, tá? Para que você possa realmente, para que esse curso possa realmente fazer diferença para você e agregar na sua vida. O que eu estou trazendo aqui, tá, é conhecimento para você, para que você possa empregar esses conteúdos, para que você possa passar o fim de semana mais tranquilo, para que você possa ter um pouco mais de qualidade no seu trabalho, para que você possa ter confiança no seu trabalho, para que você possa ter enfim, pessoal, para que você possa estar mais seguro e progredir e crescer profissionalmente, né? E por que não que você possa alcançar outras oportunidades dentro da sua empresa, porque sim, o conhecimento é o que faz tudo acontecer, certo, pessoal? Então, estou abrindo a partir de agora, tá? Com base no link aqui,
e vai ficar disponível por 7 dias. Reforço, não sei se vou abrir novamente, portanto, se você tem amigos, convide, tá? Faça isso, vamos fazer uma corrente aí. Se você tem amigos, espalhe esse vídeo aí, essa sequência de vídeos, né? Informe o seu amigo, passe adiante, porque vai ser uma oportunidade única, tá? Esse curso ele vai estar disponível lá para você por um período, tá? Então você pode ficar tranquilo, você não precisa assistir tudo de uma vez só. Você vai ter aí um bom período que você vai ter acesso ao curso. E você fazendo a aquisição do curso, esse curso vai estar disponível para você por 12 meses. Então você pode ficar tranquilo que durante esse período você vai estar garantido, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez, tá? Por ter acompanhado, por as redes sociais, né? Se inscrito no canal do YouTube, tá? Cadastrado seu e-mail. Vou mantendo você sempre bem informado, tá? Vou enviar uns e-mails para você, mantendo você bem informado sobre o andamento, né? E aí então a gente, se puder compartilhar aí mais uma vez com amigos, né? Agradeço. E aí então eu vou ficando por aqui e eu vejo você no meu curso, certo, pessoal? Vejo você depois, tá bom? Um abraço.